Jesus. Muito bem, vamos para a palavra. Hoje a palavra será mais breve, nós temos a ceia, mas será breve, mas poderosa. Eu quero ler dois textos, inicialmente, para nós podermos iniciar. Lucas passou aí, né, os textos? Então, pode colocar, por favor, aí o primeiro texto, que nós vamos ler, então, agora Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 11, deixa eu abrir aqui, até o verso 17, é isso, né? Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro, presta atenção, que era o enterro do filho único de uma viúva. Imagina, filho único, viúva. Presta atenção nisto, filho único, viúva. Aquilo trouxe comoção na cidade. Na época, não é ali na Galileia, e não era tão grande assim também, e trouxe uma comoção. E grande multidão da cidade ia com ela. E vendo-a, o Senhor, olha isto, o próprio Senhor se compadeceu dela, não foi só a cidade. O próprio Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar. Esse Jesus não é gente não, né? Passou a falar aquele que estava morto, porque Jesus fez um milagre e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo, aleluia. E esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança, aleluia. Eu quero ler agora Atos capítulo 16, e eu quero ver com você também esse texto de Atos capítulo de número 16, e vamos ler do verso 27 ao 34. O carcereiro despertou-se do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, o que ele ia fazer? Se suicidar. Eu queria que você prestasse atenção nesses dois acontecimentos. O primeiro, um acontecimento de morte, e o outro que ia gerar morte. Certo? Mas eu queria que você prestasse atenção no que aconteceu, no que foi gerado. Então, o primeiro acontecimento, alguém que morreu, era um filho único de uma viúva, ou seja, era alguém que precisava daquele filho. O Senhor se compadeceu e o Senhor trouxe de volta aquele jovem, aquele filho daquela viúva. A palavra aqui fala que o carcereiro, ele estava aguardando e de repente ele desperta do sono e vê as portas do cárcere abertas e ele puxa da espada para se suicidar, porque tipo assim, eu não fiz meu trabalho. Puxando da espada ia suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? E responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. E a seguir foi ele batizado e todos os seus. Aleluia. Então, levando-os para a sua própria casa. Olha só, alguém que ia se suicidar. Agora está alguém aqui que era para estar morto. Mas agora é alguém que recebeu Jesus, a visitação de Jesus através dos seus enviados, que foram ali os apóstolos. E então, agora ele levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus.
manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, nosso coração está vibrando pela Tua palavra, por receber a palavra de vida, por receber a palavra que nos traz, ó Deus, o caminho que a gente deve seguir, o caminho de fé, aleluia, o caminho das possibilidades, o caminho de olhar para o alto, o caminho de seguir Jesus de perto. Obrigado, Jesus, obrigado, doce Espírito Santo. E agora pedimos que o Senhor nos ministre pela Tua palavra que acabamos de ler, e que o Senhor venha falar com cada coração, que ninguém saia daqui indiferente, e que o Senhor venha se mover, Pai, poderosamente, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Hoje eu quero falar sobre o tema levando o poder sobrenatural de Jesus para as famílias. Olha que tema poderoso. Levando o poder sobrenatural de Jesus para as famílias. Nós estamos em um ano do sobrenatural. E algo que Deus colocou muito claro no meu coração para este dia, para esta manhã, foi de nós tomarmos posse do sobrenatural de Deus para as nossas casas, para nós podermos cumprir o propósito de Deus e fazermos o que o Senhor chamou-nos para fazer. Tem uma frase que eu quero trazer nesta introdução do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele fala assim que a diferença entre uma família que triunfa nas tempestades e aquela que naufraga não é a circunstância, mas sim o alicerce sobre o qual ela edifica. E a frase continua, beleza e riqueza não constroem um lar feliz. Bens materiais e sucesso profissional são fundamentos frágeis demais para suportar as pressões da vida. Somente em Deus a família triunfa nas crises. Uau! Somente em Deus a família triunfa nas crises. Pode continuar, temos mais aí na frase. Somente Deus dá guarida à família nas tempestades da jornada. Somente Deus dá guarida às famílias nas tempestades da jornada. Somente sob as asas do Onipotente, protegida pela arca da salvação, a família é salva dos dilúvios que atingem este mundo. Somente debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, a família é protegida do juízo que cai sobre este mundo. Nós precisamos do movimento do Espírito Santo lá dentro das nossas casas. E nessa manhã, eu tenho um papel, comunicar uma palavra do céu para atingir sua casa. Mas atingir com aquilo que o céu tem para a sua casa. Com a vida do céu lá na sua casa. Quando a gente, entenda uma coisa, quando falamos do céu, a gente fala de vida. E fala de vida eterna. Céu não tem a ver só com a vida aqui, Renata. Céu, João Paulo, tem a ver com a vida eterna. Tem a ver com aquilo que está além. Então, entenda isso, por favor. Que nós somos convidados pelo Senhor a irmos em frente e a triunfarmos como família. Mas deixa eu falar algumas coisas aqui para você. Primeiro, toda família enfrenta sofrimento. Tá? Por que a gente precisa manifestar o sobrenatural de Deus lá dentro das casas? Porque às vezes, como na casa daquela viúva de Naim, o sofrimento era enorme. O sofrimento, imagina uma viúva que perde o seu único filho. Ela já era viúva e tinha um filho apenas, e ela perde o seu filho. Coloque-se no lugar daquela viúva. Ela já era viúva, já tinha passado, então, pelo luto do seu esposo. Eu não sei o contexto familiar, se ela já tinha passado outros contextos de luto, mas é certo que ela estava passando agora, talvez, o momento mais doloroso, porque quando ela perdeu o esposo, ainda ficou o filho. E agora, de repente, ela deixa de ter o seu, já não tinha o esposo, não sei se outros filhos, mas ela deixa de ter o filho que ela tinha. Então, coloque-se no lugar desta senhora e pense, o sofrimento.
Mas deixa eu dizer para você, os sofrimentos podem ser diferentes, mas toda família passa por sofrimento. Toda família, em algum momento da sua jornada, enfrenta o sofrimento. Então, nós precisamos olhar para as famílias como algo que Deus precisa realmente entrar lá, para que o Senhor possa fazer o movimento do Senhor. Para que Deus possa fazer o movimento que Ele quer fazer, trazendo cura no meio da dor. Então, toda a família enfrenta esse sofrimento, mas eu quero passar à frente. Como disse, quero ser rápido. Segunda coisa que eu queria lembrar você, que toda família enfrenta emoções negativas. Toda família enfrenta emoções negativas. Ou seja, nós passamos por situações adversas da vida. Às vezes a pessoa fala, a minha família está sofrendo demais, só acontece comigo. Não, na verdade todos sofrem, o sofrimento é diferente às vezes, em momentos diferentes, e ainda bem. Imagina se toda a família sofresse o mesmo tipo de sofrimento e na mesma hora. Nós não teríamos força suficiente para ir para frente. Nós não teríamos quem nos ajudasse nesse momento da dor. Imagina se toda a família experimentasse essas emoções negativas no mesmo momento. Imagina um momento que tivessem todas as famílias da Missão Cristã Portuguesa aqui enfrentando no mesmo momento essas emoções negativas, o sofrimento da vida. Imagina o que nós teríamos aqui. Não é desse jeito. Mas a gente precisa entender que toda família enfrenta suas emoções negativas. Imagina essa senhora. Imagina esse homem, nesse momento também voltando para o carcereiro lá de Filipos. E aqui, nesse texto aqui do carcereiro, a gente vê Paulo e Silas ali se movimentando, trazendo vida para alguém que ia se suicidar. Porque Paulo e Silas estavam presos ali, e de repente Deus faz um milagre sobrenatural, há um movimento de Deus ali, e as portas se abrem, as portas do cárcere se abrem, e esse carcereiro, quando encontra as portas estão abertas, e ele vai se suicidar. Imagina o que veio no coração dele. Quem vai se suicidar porque está desesperado. Quem vai se suicidar é porque alguma coisa foi tão forte na sua vida, que ele decidiu, não dá mais para mim. E este carcereiro passou por esse momento de dizer, eu vou tirar minha vida. Mas, no entanto, Paulo e Silas foram usados por Deus. E Paulo fala, não faça isto, não faça isso. Então, foi um momento difícil, um momento que aquele homem enfrentou esta emoção negativa, assim como o momento que aquela viúva de Naim também enfrentou suas emoções negativas. Então, entenda isso, toda família passa por isto, mas isso não pode nos definir. O momento não pode definir quem nossa família é. O momento difícil não pode definir quem nós somos e nem quem a nossa família é. Nosso Senhor já falou, no mundo vocês terão aflições, mas Ele falou para a gente ter bom ânimo. Ele disse, eu venci o mundo. Então a gente precisa estar com os olhos em Jesus. Mas uma terceira coisa, toda família precisa de consolação. Toda família, e é por isso que a gente sabe que Deus, Ele guarda-nos para que nem todos tenham que passar a mesma situação no mesmo momento, porque toda família precisa de consolação. Em algum momento, toda família vai precisar de consolação. Aquela viúva de Naim, ela tinha uma multidão que estava seguindo juntamente com ela. Por quê? Porque estava comovida. Era uma forma de trazer consolo para aquela viúva que estava agora ficando órfã, que estava ficando sem o seu filho, esta viúva que estava passando por um momento difícil. Toda a família precisa de consolação, e essa mensagem é para nos levar ao entendimento. Nós que temos Jesus precisamos levar o poder sobrenatural de Jesus para cada casa. Mas eu quero ir em frente e dizer que toda família precisa da bondade de Cristo. Toda família. Saiba que quando Cristo entra na história de uma família, há uma história transformada.
como aconteceu na família da viúva de Naim. A bondade de Deus tocou a sua porta no momento mais difícil para ela, Marino, no momento tão complicado, mas a bondade de Deus bateu lá. Momento difícil, mas a bondade de Deus chegou lá, Jesus chegou até lá. E Jesus, então, trouxe o movimento aonde havia luto, um movimento de vida. A ressurreição chegou naquela casa, aleluia. A bondade de Deus chegou naquela casa. Deixa eu te dizer, toda família precisa da bondade de Cristo. A boa notícia é que Cristo vai trazer realmente o toque em cada família. Agora, para isso, a gente precisa continuar no movimento do Senhor. Quinta coisa que eu quero trazer aqui, como disse tão rapidamente, mas são princípios que a gente precisa crer. Toda família precisa de milagres. Amém? Vamos dizer juntos? Toda família precisa de milagres. Às vezes, o milagre é menor, às vezes é maior, mas toda família precisa. Todos nós, em algum momento da nossa história, da nossa existência, nós estamos diante de desafios, nós estamos diante de situações que nós somos impotentes, nós não temos como avançar, nós reconhecemos a nossa impotência, tantos momentos da nossa história que nós chegamos em becos sem saída, sim ou não? Chegamos diante de situação que nós sabemos, nós não temos como fazer mais, não há como avançar, eu não sei como fazer, eu estou desesperado, mas é aí que precisa entrar Jesus na história, e entendemos que Jesus precisa vir na nossa história, e na nossa realidade, com a sua paz, com a sua graça, e trazer para nós o milagre que nós precisamos. Deixa eu dizer, toda a família precisa de milagres. A minha família e a sua precisa de milagre. Mas que você creia, que você não deixe que realmente a situação adversa traga para você simplesmente aquela ideia de não dá, eu não posso avançar, eu não posso continuar. A ideia de que não tem o que fazer. Ei, convide Jesus para dentro da sua casa. O que está faltando muitas vezes é a gente convidar Jesus para a nossa história. É a gente dizer, Jesus, eu já reconheci, senti, eu nada sou, eu nada posso fazer, mas eu quero te pedir, Senhor, entra na história da minha família, entra aqui dentro do meu lar, entra, e nesta manhã, a proposta de Deus é que nós possamos, como igreja de Jesus, como famílias que pertencem a Jesus, que nós possamos levar o poder sobrenatural de Jesus para as famílias. É óbvio que a primeira família que você precisa levar é a sua mesmo. Amém? A primeira família que eu preciso levar é a minha família eu preciso levar o sobrenatural de Jesus. E deixa eu dizer, quantas situações da vida eu precisei de milagre dentro da minha casa. Bom, hoje você está vendo aqui eu sozinho, a pastora Wanda não está aqui por um propósito, hoje ela está, geralmente sou eu que não estou, né? E hoje ela não está aqui porque domingo passado eu já não estava, domingo eu estava pregando lá em Miró, próximo a Paris. Domingo que vem eu estou pregando também lá com o pastor Marcelo, lá em New Jersey. Então, eu estou sempre em muitos lugares e hoje nós está acontecendo o aniversário de 35 anos da CCR Algarve, a igreja em Faro, ao qual nós pastoreamos e que de lá viemos para cá. A igreja que, aliás, nós iniciamos o processo de plantação dessa igreja a partir da CCR Faro, de onde vieram também pastor Fábio, pastor Isabela, não é? Então, a pastora Wanda está lá nesse fim de semana para nos representar. Eu não poderia estar lá e ela está lá. Mas a nossa casa, quantos milagres de Deus. Ano passado, em setembro, a gente chegou a um momento lindo, que foi completar 25 anos de casado. Foi lindo, mas eu sei que a gente teve momentos na nossa história que parecia que não ia dar para continuar. Teve momentos que realmente foi tão difícil que a gente disse, não podemos ficar assim. Mas Deus entrou com um milagre na nossa história. Deus, e deixa eu dizer para você, não desista do propósito de Deus. Mas aí eu quero entrar no último princípio,
E o último princípio é: toda família precisa de recomeços. Gente, deixa eu dizer para você, falando em família, infelizmente nem todos podem também dizer a mesma coisa. Eu estou completando 25 anos de casado. Às vezes tem pessoas que por situações da vida tiveram seus casamentos finalizados. Situações que aconteceram, e deixa eu dizer para você, a bondade de Deus, ela alcança a todos. E há um propósito de recomeço para você que não teve a oportunidade de ter uma família estável, que situações da vida, como eu próprio passei, momentos difíceis, nosso casamento que parecia que não ia dar, mas Jesus estava lá para colocar tudo no eixo. Jesus estava lá para dizer: dá, não dá por vocês dois, mas eu estou aqui no meio, então por mim dá. Por vocês dois não daria, mas eu estou aqui. Deixa eu dizer para você, coloque a corda de 3 dobras no seu casamento. Coloque a terceira dobra lá na sua casa. E o cordão de 3 dobras, ele não vai se romper. Coloca Jesus no centro do seu casamento, no centro da sua família. Então deixa eu dizer para você, toda família precisa de recomeços. E eu estou aqui hoje para profetizar recomeços. Eu estou aqui para profetizar para você que enfrentou situações difíceis na sua vida, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Sabe? E às vezes a situação foi de caos, mas Deus é aquele que vem no meio do caos e coloca tudo em ordem. Ele é perito para trabalhar no caos. Você quer saber? Jesus é perito para trabalhar no caos. Muitas vezes a história da família está tão difícil. Sabe por quê? Porque a família foi a célula inicial, a célula máter da sociedade foi a família. Foi o que Deus abençoou. A nível inicial, Deus abençoa ali, constitui família como célula inicial, célula máter da sociedade. Então, é óbvio que há da parte do inimigo, há um propósito de destruir as famílias. Mas deixa eu dizer para você, há um propósito de Deus de continuar abençoando as famílias. Você vai ver desde Gênesis, você vai ver na história da criação, e você vai ver Deus abençoando as famílias, e você vai ver o propósito de Deus de trazer bênção para as casas, bênção para as famílias. Ei, será que Deus não quer trazer a bênção para a sua casa? É óbvio que Ele quer trazer. Então eu estou aqui para dizer para você que toda família precisa de recomeços. 2 histórias de recomeço. Alguém que já tinha se despedido, estava se despedindo, aliás, do seu filho. A história mostra, coloque por favor, volte lá para Lucas 7, e nós vemos que nessa história, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Verso 12, fala que como se aproximasse da porta da cidade, o que estava acontecendo? Saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Então, o que estava acontecendo aqui? Eles estavam saindo. Saía-se o enterro do filho único de uma viúva. Então, ali estava uma mulher que estava se despedindo do seu filho. Momento difícil para uma viúva despedir do seu único filho. Que momento difícil. Mas deixa eu dizer para você, quando Jesus entra na história, Jesus muda essa história. E Jesus nos dá a oportunidade de viver recomeços. E o verso 13, ele vai trazer para nós que quando o Senhor a viu, o próprio Senhor se compadeceu dela e falou: não chores. Quem sabe Jesus vai passar aqui hoje e vai chamar a atenção de alguém aqui e vai dizer: não chores. Não chores. Talvez alguém que a luta está difícil, alguém que parece que a vida não vai avançar, parece que dá tudo errado, parece que alguma coisa não acontece. Talvez Jesus vai olhar para você hoje e vai dizer: não chores. E eu espero que você seja alvo do favor de Jesus nessa manhã. Mas quem sabe Ele vai chegar para você e dizer, você vai poder, inclusive, ouvi-lo audivelmente: não chores. Ei, quem sabe Ele vai falar outras coisas aí ao seu ouvido. Verso 14, então, fala que, chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando,
levanta-te. Aqui o recomeço começou. Aqui o recomeço começou. Jesus entrou na história desta mulher com recomeço. Havia o desespero, a dor, o luto, mas Jesus entrou com um recomeço. E o verso 15 declara nessa história que sentou-se o que estivera morto. O recomeço aconteceu. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Que história linda. E Jesus o restituiu à sua mãe. E aí o texto continua dizendo que todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E o verso 17 fala que, e eu queria que você prestasse atenção nisso, que esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Deixa eu dizer para você, tem muita história aqui que vai ser divulgada aqui em Jersey. Eu vou repetir, tem muita história que vai ser divulgada aqui em Jersey. Vai ter muita história de recomeços. Ei, deixa eu dizer para você, deixa eu olhar bem para vocês que estão aqui nessa manhã, deixa eu olhar para você que está aí na transmissão. Ei, em nome de Jesus, eu declaro que haverá muita história sendo divulgada, muita história sendo contada dos milagres de Jesus de recomeço, que vai acontecer aqui em Jersey, que vai alcançar a Madeira, que vai alcançar lá no Brasil, que vai chegar em outros lugares. Vai haver histórias de recomeço. Porque quando Jesus decide tocar, Ele toca, e basta uma palavra. Basta uma palavra, João Paulo. Quando Ele decide é com Ele, não é com os médicos. Porque Ele é o médico dos médicos. Haverá uma história de recomeço. Nós estamos profetizando para a vida da nossa irmã Helena o recomeço na vida dela também. Toda família passa por sofrimentos, como a família do nosso irmão Leandro está passando. Deixa eu dizer, continuemos a orar pela vida da nossa irmã Helena. Ela não está aqui com a gente, mas está na transmissão. Ela não está aqui devido ao momento de saúde que ela está passando, que impossibilita ela de estar aqui conosco. Mas nós estamos profetizando que Jesus vai passar lá hoje, que Jesus vai tocar a vida da nossa irmã Helena. Deus vai trazer cura para ela. Nós estamos profetizando isso. Quem sabe vai ser hoje. Quem sabe não é ela que Deus vai visitar hoje, assim como visitou a viúva de Naim. Mas há uma palavra clara de Deus para mim, que o sobrenatural vai tocar famílias. Deixa eu dizer para você, não negocie seus valores, não negocie seus princípios na hora da luta, na hora da dor, na hora da dificuldade. Não negocie seus princípios. Deixa eu dizer, ei, você que está aqui com a sua família, você que tem a bênção de trazer seus filhos da casa do Senhor, você que teve a bênção de que outros não tiveram, de ter uma família ouvindo os princípios eternos de Deus, deixa eu dizer para você, ei, não desista da sua família. Ei, não desista, ei, você que está aqui, que graças a Deus não teve que passar por uma situação de divórcio, por uma situação difícil. Vai em frente com a sua casa, ou talvez que você que está aqui, que teve que infelizmente passar por essas situações que são dramáticas, que são situações que ninguém gosta de passar, mas deixa eu dizer para você, creia que Deus tem um futuro diferente para o seu amanhã. O seu amanhã tem recomeço de Jesus. No seu amanhã Deus entra na sua história e faz algo novo. Ei, não fica com medo de você ser uma família bem-sucedida, porque talvez você não viu isso com seus pais. Quanta gente que às vezes fica preso, porque viu uma história difícil lá nos seus antepassados. Gente que viu não dar certo com o seu avô, com a sua avó. Não viu dar certo com o seu pai, com a sua mãe. E aí fica com aquilo na mente, dizendo, não vai dar certo comigo. Ei, vai dar certo sim, porque Jesus entrou na sua história. Vai dar certo sim, porque nós estamos recebendo a visitação do sobrenatural de Jesus. O poder de Jesus está entrando em nossa casa. O poder de Jesus está entrando, trazendo a transformação necessária. Precisa de haver vida, Ele vai trazer vida. Tem que ter paz, Ele vai trazer paz. Tem que ter finanças, vai trazer finanças. O que precisa na sua casa, creia. O milagre está disponível para você. A vida do Senhor vai chegar. Haverá recomeços.
E antes da gente orar, antes ainda, estamos falando sobre levar o poder sobrenatural de Jesus. Deixa eu lembrar a história que vimos também do carcereiro. Coloca, por favor, o texto, o segundo texto. Presta atenção nessa história de novo. Eu já estou na conclusão. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se. Mas chegou um recomeço aqui para esse homem. E não foi só para ele. Deixa eu dizer para você, quando Deus toca uma pessoa, Deus pode tocar a família inteira e pode tocar uma geração. Não há limites para aquilo que Deus pode tocar. Eu quero lembrar para você que quando uma pessoa é tocada por Jesus, não é apenas uma que é tocada, mas são várias. Deixa eu dizer para você que quando Jesus toca uma pessoa, a pessoa ela é tocada e ela não fica indiferente com o toque de Jesus. O toque de Jesus faz com que a gente vá em frente, que nós passamos a ser agora as suas testemunhas. A gente passa a ser aqueles que vai anunciar o que Jesus fez. A gente não tem mais como a gente dizer, olha o que Jesus fez na minha vida. Não é isso, pastor Fábio? Não tem mais jeito. A gente não aguenta mais. A gente faz uma aliança com o Eterno, porque o Eterno nos tocou, o sobrenatural nos tocou, o poder de Jesus nos tocou. Então deixa eu lembrar essa história que o carcereiro ia se suicidar. Mas aí o verso 28 fala, Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, entenda, aqui está agora o carcereiro que ia se suicidar, perguntando o que devo fazer para que seja salvo. E Deus vai usar, talvez, a sua história difícil, para que pessoas cheguem para você e digam o que eu devo fazer para que eu seja salvo. Deixa eu te falar, lembre que Paulo estava o quê? Preso. É bom estar preso? Não, ninguém gosta de estar preso. E, aliás, ele estava preso injustamente, estava preso pelo amor de Jesus, mas estava preso. Ninguém gosta de estar preso. Deixa eu dizer para você que as coisas difíceis e complicadas da sua vida são coisas que Deus vai usar também para glorificar o nome dEle e para que pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus. Você não pode negociar seus valores e seus princípios. Você não pode deixar de fazer o que Deus chamou você para fazer. Continue sendo alguém que vai louvá-lo, adorá-lo, mesmo que seja na prisão. Não negocie seus valores. Você não tem ideia do que Deus pode fazer. Através da enfermidade, através da bancarrota, não sei, tantas coisas que podem tocar famílias. Mas há recomeço de Jesus para a família, como no carcereiro, na família do carcereiro de Filipos. Que devo fazer para que seja salvo? Verso 31, então, fala que responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Aleluia. E lhe pregaram uma palavra de Deus e a todos os de sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Deixa eu só lembrar você que Paulo e Silas não foram só presos. Paulo e Silas receberam açoites, ficaram com marcas. Mas quando as portas se abriram, eles não quiseram fugir do propósito. Ei, deixa eu dizer para você, não fuja do momento difícil que você tem que passar por cumprir propósito. Porque às vezes, para a gente passar pelo que Deus quer que a gente passe, a gente vai ter que entrar nos vales da vida. Mas como o pastor Paulo João nos lembrou aqui, os vales são temporais. Não é para sempre. Então deixa eu dizer, talvez a sua maior luta vai ser o maior motivo de glorificar a Deus. A sua maior dor talvez vai ser a sua maior alegria, a sua maior vitória. Então vá em frente, não negocie seus valores. A seguir, foi ele batizado. E quem que foi junto com ele? E todos
todos os seus. Olha para o verso 34. Então, levando-os para a sua própria casa. Olha isso. Quando Jesus chega, ele traz uma transformação de alguém que se ia suicidar para, de repente, estar recebendo apóstolos na sua mesa. Ei, olha para isso. Recebendo homens de Deus na sua mesa. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então, eu estou aqui para testemunhar para você que haverá sobrenatural nas famílias. Eu quero dizer para você nessa conclusão, toda família precisa conhecer o poder sobrenatural de Jesus. Toda família precisa conhecer o poder sobrenatural de Jesus. Você pode dizer comigo? Toda família precisa conhecer o poder sobrenatural de Jesus. E tem uma promessa, presta atenção nessa promessa. Salmo 144, 12 a 15. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado é a família cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurados são aqueles que fazem do Senhor o seu Deus, que Deus passa a ser o seu Senhor. E quando Jesus entra na nossa história, há recomeços. Antes de orarmos, tem uma frase ainda que eu queria que você olhasse para ela. Toda família precisa conhecer Jesus e a solução para o casamento e para a família não está nos modelos falidos da sociedade pós-moderna, mas na eterna e infalível palavra de Deus. O mesmo Deus que instituiu o casamento tem solução para os casamentos em crise. Somente Deus pode curar relações quebradas, trazendo esperança onde os sonhos já morreram, trazendo vida onde as sombras da morte já escurecem os horizontes, trazendo cura e restauração onde as feridas estão cada vez mais doloridas. Então, creia que Jesus pode entrar com solução. Eu quero repetir a solução para o casamento e para a família. Volte para o início da frase. A solução para o casamento e para a família não está nos modelos falidos da sociedade pós-moderna, mas está na eterna palavra de Deus. Entenda isso. E o mesmo Deus que instituiu o casamento, Ele tem solução para os casamentos em crise. Eu estou aqui para profetizar aqui famílias que vão continuar, casais que vão continuar. Eu estou aqui para profetizar famílias bem-sucedidas, casais que sabem resolver as suas pendências, suas crises, casais que no momento da crise convidam Jesus, fala: Jesus, por favor, o senhor já está aqui em casa mesmo, não é verdade? Então entra aqui agora, porque a gente não se acertou não, Jesus. Não deu certo aqui o negócio. Jesus, entra, por favor. É desse jeito. Talvez você diga, mas como assim? É desse jeito. É desse jeito. É a gente convidar Jesus mesmo. Ei, quantas vezes eu tive que convidar Jesus, porque senão não dava certo. A coisa não ia terminar bem, mas terminou porque Jesus entrou na nossa história. E eu estou aqui para testemunhar isso para você. Entenda que somente Deus pode curar relações quebradas, trazendo esperança onde os sonhos já morreram, trazendo vida onde as sombras da morte já escurecem os horizontes, trazendo cura e restauração onde as feridas estão cada vez mais doloridas. Então, antes de orar, eu só queria lembrar o tema dessa mensagem e os princípios que aqui pensamos. Leva que a partir de hoje você possa crer que você pode levar o poder sobrenatural de Deus, de Jesus, para as famílias. Eu queria lembrar aquilo que o Senhor está lançando sobre nós. E eu queria dizer, leve o poder sobrenatural de Jesus para a sua família primeiramente, mas leve para as demais famílias. Deus quer te usar, hein?
Deus quer te usar. Deus quer usar a sua vida, hein? Amém? Deus quer usar a sua vida. Talvez você diga, pastor, eu estou todo arrebentado. Jesus tem poder, então, para pegar isso aí que está tudo arrebentado e colocar tudo no lugar. Ele tem poder. Seja físico ou emocional, ou sentimental ou espiritual. Aliás, eu lembro-me que aconteceu um milagre aqui, aqui mesmo. O Luiz estava aqui, né? Luiz Batista estava servindo a igreja aqui nas obras. Ele estava num escadote, ele caiu, ele partiu o seu ombro aqui em 50 pedaços, 50 lugares. E ele foi daqui para as urgências e lá foi detectado. Então, ia ser um processo complicado, mas sabe o que aconteceu? Jesus curou o Luiz. Foi testificado isso, porque foi testificado que tinha sido quebrado. Ia ser complicado para a gente, mas Jesus fez um milagre. Jesus pôs no lugar. O Jesus que põe no lugar os ossos é o Jesus que põe no lugar o coração quebrado também. É o Jesus que põe no lugar o filho que foi morto, que fazia falta para aquela viúva. É o Jesus que põe no lugar o que precisa ser colocado. Então, entenda isso. Entenda esses princípios. Toda a família, entenda isso, que toda a família, ela vai enfrentar sofrimento. Segundo, entenda que toda família enfrenta emoções negativas. Terceiro, entenda que toda família precisa de consolação. Quarto, toda família precisa da bondade de Cristo. Quinto, toda família precisa de milagres. E sexto, toda família precisa de recomeços. Quero convidar você a ficar em pé nesta hora. Hoje nós já cantamos e dizemos ao Senhor, Jesus, tudo é teu. Sabe que você pode realmente dizer isso ao Senhor? Ô João Paulo, fica sentado, por favor, viu? Gente, quando a gente fala para ficar em pé, quem pode, né? Quem não pode, fica à vontade. Mas quem pode é uma forma da gente estar mais à vontade, estar realmente nesse propósito. Ei, você crê nessa palavra aqui? Quem crê nessa palavra? Você pode crer e visualizar o milagre de Deus? Então agora eu queria que você fechasse os seus olhos, por favor. Eu queria que você pudesse, enquanto a gente ouve essa canção, colocar a sua vida aí no altar do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que o Senhor toque cada coração. Eu oro, Pai, que assim como o Senhor trouxe o toque lá na viúva de Naim, que precisava de um milagre. Assim como o Senhor trouxe o milagre na casa do carcereiro de Filipos. Eu peço, Pai, que o Senhor faça um toque, Pai, em cada coração aqui, Pai. Deus, a nossa humanidade, Pai, a nossa humanidade chega em momentos delicados, difíceis, em momentos que só Jesus para mudar a nossa sorte, a nossa história. Só Jesus. Mas nós temos aprendido, Pai, a render nossa vida aos Teus pés, aos Teus propósitos. E eu oro para que a partir desse dia a gente possa entender que nós podemos nos levar o poder sobrenatural de Jesus para a nossa casa, mas também para as demais casas, para outras famílias. Sim, Jesus. E eu oro, Deus, por essa família que está enfrentando sofrimento, para que o Senhor traga cura, Pai, mas eu oro para que a gente possa entender que às vezes a nossa família está tão bem, mas o Senhor está querendo nos usar para tocar outras casas. Pai, eu quero orar por essa família que está enfrentando emoções negativas, família que está precisando de consolo nesse dia, nessa semana, essa família que está precisando da bondade do Senhor entrar na sua casa, essa família que está precisando do milagre agora, Senhor. Essa família que está precisando de recomeços. Entra, Senhor, com recomeços. Pai, em nome de Jesus, faz o Teu milagre, faz o Teu milagre. Somos Teus, Jesus. Nós nos entregamos a Ti, ao Teu propósito, Jesus. Em nome de Jesus.
Pai, nós estamos juntos, Pai, orando, Senhor, pela vida da nossa irmã Helena. Se ela estiver agora conosco na transmissão, nós pedimos, Pai, que o toque do Senhor possa acontecer agora na vida da tua filha. Ela precisa do milagre. Eu oro, Pai, para que o milagre chegue lá na vida dela. Pai, em nome de Jesus, fortalece esta família com teu poder. Abençoamos esta família, que eles permaneçam firmes na rocha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa fazer o teu movimento em cada situação. Que o milagre possa chegar e tocar a vida do teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu fazer um convite de salvação. Você viu aqui na história do carcereiro de Filipos que ele ia se suicidar. Mas para quem ia se suicidar, de repente chegou salvação eterna para ele e para sua casa. E chegou um momento que ele mesmo perguntou: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Talvez você está fazendo a mesma pergunta: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E você escutou: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então, eu quero fazer um apelo de salvação para você que ainda não entregou sua vida a Jesus. Eu estou falando para você como adulto, como alguém com consciência. Talvez você diga: quando eu era criança, meus pais já me batizaram na igreja. Mas deixa eu perguntar, você tinha consciência do momento que você passou? Você com certeza nem se lembra. Então você não tinha. Eu estou fazendo essa pergunta para você agora, com consciência. Você na sua fase consciente, eu pergunto para você: você já fez a entrega da sua vida a Jesus? Se não fez, eu quero convidar você a fazer nessa manhã. E assim como salvação chegou na casa do carcereiro de Filipe, a salvação pode chegar hoje. Tem alguém aqui hoje que quer receber Jesus? Se tiver, dá um sinal com a sua mão, que eu quero orar por você. Eu não sei se a maior parte das pessoas que já fizeram essa entrega, mas tem alguém aqui hoje que quer receber Jesus? Se tiver, dá um sinal com a sua mão, só para a gente orar, para eu ver você e para a gente poder orar por você. Tem alguém? Não há? Então deixa eu fazer um segundo convite. Tem alguém aqui hoje que você já teve com o seu coração aquecido, você já esteve na casa do Senhor, mas por algum motivo você deixou, mas hoje você voltou. E você entendeu que você precisa de Jesus mais do que tudo. E hoje você quer convidar Jesus para fazer o sobrenatural na sua vida, na sua família, mas você quer fazer como o carcereiro de Filipe, que Jesus fique lá na sua casa. Então deixa eu perguntar, tem alguém que quer se reconciliar? Você que já se decidiu, mas agora está querendo se reconciliar. Tem alguém aqui hoje que quer fazer essa oração? Se tiver, amém. Deus abençoe. Tem mais alguém aqui hoje que quer se reconciliar com o Senhor? Temos alguém aqui levantando a sua mão, dizendo: eu quero. Tem mais alguém? Eu não sei se há, mas se tiver, nós damos a oportunidade para que você possa fazê-lo. Deixa eu fazer então um terceiro convite. Nós entendemos e nós fazemos o batismo na fase já de consciência, tanto a criança já na fase da sua pré-adolescência, já partindo a partir disto, da sua pré-adolescência para frente, quando já tem a consciência. Então nós damos o passo de descermos as águas do batismo, batizar agora com consciência, já com a mente consciente. Não, deixa eu perguntar, tem alguém aqui que ainda não foi batizado nas águas e que o batismo não será hoje, mas você quer se decidir pelo batismo, só para a gente já acompanhar você para o próximo batismo? Tem alguém aqui hoje que quer decidir pelo batismo? Se tiver, dá um sinal também com a sua mão. Tem alguém? Não tem? Ok. Tem, amém. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão de se batizar? Já temos alguém ali, amém, louvado seja o Senhor, obrigado, pode abaixar sua mão. Já 2 pessoas nessa manhã. Tem mais alguém aqui que quer dizer: Jesus, tudo é teu, então eu quero logo marcar esse tempo, fazer essa aliança com o Senhor? Tem mais alguém? Senhor, eu quero abençoar esta vida, Senhor, que hoje se reconciliou contigo, e quero, Pai, abençoar também essas 2 vidas que se decidiram hoje, Pai, por descerem as águas do batismo, para que no próximo batismo eles possam estar aqui, Senhor. Eu os abençoo para que eles permaneçam firmes no teu propósito
e que o Senhor possa cumprir teu propósito nos seus dias, Pai. Senhor, muito obrigado. E nós te agradecemos pelo teu movimento em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.